Tati do Paulo. Hã? Tati do Paulo. Tati. Bem-vindo, Tati. Deus te abençoe. Santo, 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 Deus unido. Tânia. Tânia. Marcos, Jusilene. Marcos, Jusilene, Jamir e Gabriel. Roberto. Roberto. Bem-vindo. Mãe. Seu Osvaldo. Seu Osvaldo. Seu Osvaldo, bem-vindo. Estamos na luta ainda.
Edilson Mauri. Edilson. Boa noite, Edilson. Bem-vindo. Deus te abençoe. Adilson. Adilson. Bem-vindo, Adilson. Joãozinho, boa noite, seu Noval. Boa noite, João. Juliana Siqueira. Juliana. Tio Jorge. Deus te abençoe. Tio Jorge. Jorge. É isso aí. Júlio César. Júlio César. Bem-vindo, Júlio César. Deus te abençoe. Sim. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início nesta quinta-feira de estudo bíblico da Palavra do Senhor. E vamos iniciar com uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, diante da Tua santa presença nesse instante, estamos aqui para estudar a Tua Palavra, para que ela venha, Senhor Deus, de encontro às nossas necessidades espirituais e nos ajude, Deus, a caminhar diante de Ti em sabedoria. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa as nossas falhas e Te pedimos, ó Deus, nesse instante que o estudo de hoje alcance pessoas que estão distantes, desviadas, ó Pai, e longe do Teu Evangelho. E aquele que ainda não conhece a Jesus seja tocado, ó Pai. Obrigado a Deus por esse privilégio que temos, no nome glorioso de Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Pai. Muito bem, meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto que servirá de base, que está registrado lá no Evangelho de Jesus Cristo, registrado por Lucas, lá no capítulo 21, do versículo 25 ao 28, a vinda do Filho do Homem. E lá diz assim: e haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas, porque sobre a terra, angústia entre as nações e as perplexidades por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e muita glória. Ora, ao começar estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando nós abrimos a palavra de Deus e deparamos com o estudo da volta de Cristo,
né, com a vinda do Filho do Homem, a vinda de Jesus. Isso nos leva para uma reflexão muito interessante, baseada no princípio de que quando Jesus Cristo falou sobre essas coisas, ele tinha algo em mente muito precioso para a igreja. E é isso que nós vamos tentar chegar ao entendimento aqui. Para entender melhor esse texto, nós temos um contexto dele, tá? Que está lá no do 7, que vai do 7 ao 19, que diz assim, que é o princípio das dores. Perguntaram-lhe, mestre, quando sucederá isso? E que sinal haverá de quando essas coisas estiverem para se cumprir? Respondeu ele, vede que não sejais enganado, porque muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e também chegou a hora. Não os sigais. Quando ouvides a falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos vendo isso acontecer. Não é? Haverá grandes terremotos, epidemias, viu? Fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Esse contexto aqui de que muitos virão em meu nome, surgirão os falsos profetas, a gente está vendo acontecer, e também já estamos começando a visualizar aquilo que o Senhor Jesus vai nos orientando aqui, né? E que haverá grandes terremotos, né? Grandes terremotos têm acontecido, mas haverá maiores ainda, e epidemias, né? Que são as pandemias, epidemias, enfim, coisas que vão atingir toda a terra, né? Fome em vários lugares. Interessante que Jesus não fala fome em todos os lugares, ele fala fome em vários lugares, e coisas espantosas e também grandes sinais. Isso é uma questão. Agora ele vai apresentar uma outra questão, que começa do 12 até o 19. Ele vai dizer aqui antes que aconteçam tudo isso que ele acabou de descrever, vai acontecer o seguinte, antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, e entregar-vos às sinagogas, aos cárceres, levantando-vos à presença de rei, levando a governadores por causa do meu nome. A grande perseguição da igreja já começa a despontar nos horizontes. Nós estamos começando a ver perseguição da igreja na Nigéria, na Índia, na China, né, em vários cantos da África, mas aqui está falando de perseguição da igreja em toda a terra. Tá? Então nós vamos prestando bem atenção que as coisas vão começar a se proliferar, viu? E nós vamos ver que as coisas vão a largos passos para o fim. E isso vos acontecerá para que deis testemunhos, tá? E diz assim, ó, assentai, pois, em vosso coração e não vos preocupados com o que haveis de cumprir. Aqui existe uma promessa, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir nem contradizer todos quantos vos opuserem, e sereis entregues. Quando o argumento não convence, quando as pessoas começarem a tentar convencer crente a renunciar, a abandonar Cristo, quando as pessoas no mundo, na grande perseguição da igreja, levarem os crentes para a morte, dizendo que se eles não renegarem a Jesus, aí Jesus diz que não vos preocupeis. Quando chegarem diante de governadores, juízes, reis, qualquer um, eles não vão ter argumento, porque o Espírito Santo estará falando no nosso lugar, usando nossa boca para falar. E aí não tem argumento. Mas o resultado deles não terem argumento surge logo em seguida. Quem não tem argumento vai optar sempre pela violência. Nós estamos cansados de ver isso em todo lugar do mundo. Nós estamos vendo isso em vários lugares, né? Nós vamos ver que quando tentaram contra Jesus Cristo, mas o argumento não convencia, o que eles falaram? Tem que tirar ele do nosso meio. Porque na realidade é argumento do diabo, mas o diabo não consegue vencer um crente que esteja iluminado pelo Espírito Santo,
tá? A testemunhar. Então ele vai fazer uma coisa. Quanto mais eles inquirirem, quanto mais eles procurarem, quanto mais eles levarem crente diante de tribunal, e lá nos tribunais os crentes se defenderem com palavras, com argumentos poderosos que não vão poder ser combatidos, a reação é única, porque um crente, uma pessoa de Deus, da igreja, que o Senhor Jesus Cristo levantar para combater, para se defender com palavras sábias, vai servir de testemunho para a igreja, e quanto mais perseguirem, mais forte vai ser a oposição dos crentes. O resultado disso, a melhor forma é se livrar deles. E aí vai vir então a mortandade de crentes. Vão matar e vão levar e vão, né? Eles entregam até para os vossos pais, filhos, parentes e amigos e matarão alguns dentre vós. Isso é bíblico, né? Essas coisas já começaram, tá, gente? Nós já estamos vendo hoje algumas nações já perseguindo, matando crente, fazendo a coisa acontecer. Então, assim, a Bíblia, ela veio como um grande aviso para nós. Nós vamos estudar isso agora, tá? E sereis entregues por vossos pais. De tudo sereis odiados por causa do meu nome. Contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. E Jesus confirma, na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. A perseverança, na realidade, é um ato cristão que vai permanecer vindo do Espírito Santo de Deus, vindo de Cristo. Nós vamos nos tornar perseverantes. Por isso que Jesus vem nos alertar a não nos preocuparmos que vamos ficar fracos, que vamos ceder, que vamos abandonar o Evangelho. Não. Mas tem muitas coisas que podem acontecer com o crente que realmente podem depor contra a igreja. E Jesus Cristo vai então falar após disso agora, a partir do versículo 25 em diante. É quando na realidade Jesus vai alertar, vai avisar, vai comunicar à igreja que muitas coisas virão acontecer que são gravíssimos à igreja, né? E aí nós vamos observar então logo aqui que o primeiro ato aqui nesses 4 versículos da perseguição, da volta de Jesus, que começa a aparecer pessoas dizendo que eles vão voltar, que já está voltando, que já está... nós temos um pouco de cautela, tá, meus irmãos? Que uma grande maioria dos sinais, dos avisos, só vão ser entendidos no ato do acontecimento. O Espírito Santo não revela antes, ele fala que vem esses avisos, que esses sinais, mas que esses sinais não são desvendados a forma como eles vão se apresentar diante dos homens. Então, é bom ter sempre a reserva de aguardar que o Espírito Santo venha orientar a igreja, e isso vai acontecer no período do acontecimento. Por isso que a igreja não será abandonada. A igreja sempre vai ser amparada por Jesus Cristo. Virão sinais, virão. Quando ninguém estiver entendendo sinais, o Espírito Santo na vida dos crentes vai orientá-los, vai colocar ali que aquilo ali está procedendo de Deus, e o que vai acontecer é isso. Então, não andeis preocupados com esse tipo de coisa, porque na realidade nós seremos amparados pelo Espírito Santo, né? Ou a geração que tiver aí. A primeira coisa que vai acontecer, meus irmãos, nós vamos encontrar aqui no versículo 25, é que o homem vai estar diante de suas limitações. E é interessante, sabem por quê, meus irmãos? A humanidade, o ser humano em si, ele se acha muito senhor de si, não precisa de Deus. Isso tudo que aconteceu, a criação não vem de Deus, a criação está aí por acaso, houve evolução, o homem vem do macaco, vem não sei de onde. Eles inventam, eles criam, toda a vida obedecendo uma filosofia contra Deus que procede do diabo. Então, a humanidade está convencida disso, de que as coisas são assim. A terra existe sob controle e que está tudo sob equilíbrio, porque é natural que seja assim. Mas, quando nós abrimos o versículo 25, nós vamos encontrar que o Senhor Deus, na sua infinita sabedoria, antes da volta de Cristo, momentos ou tempos antes, breve, ele vai revelar as limitações do ser humano, vai mostrar para os homens quem é ele, vai mostrar para os homens o poder que ele tem. Aí os homens vão ser confrontados com algo, não estou falando de juízo final não, hein? Nós estamos falando aqui da volta de Cristo. As coisas que vão acontecer
na volta dele. No versículo 25, nós vamos encontrar o ser humano se confrontando com coisas que estarão acontecendo que ele não vai conseguir mudar, não vai conseguir entender, não vai uma série de coisas. E aí a coisa vai ficar muito difícil, porque aqui no versículo 25 haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas sobre a terra. E nas estrelas haverá sinais. No sol, na lua e nas estrelas. E sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar. Então nós temos um problema aqui de sinais entre o sol, a lua e as estrelas. E temos problemas também aqui na terra, no meio dos homens, né? Que é de angústia entre as nações e perplexidade por causa do bramido do mar. O que significa isso dentro do contexto do poder divino em confronto com as limitações dos seres humanos? Da arrogância humana, da presunção humana, né? Porque pelo fato do diabo ter sido presunçoso e arrogante a ponto de achar que tinha o controle de tudo, o Senhor Deus vai deixar bem claro. Que sinais haverá no sol e na lua e nas estrelas? Para você entender esse versículo de 25, você tem que ir lá em Mateus 24, que Mateus registrar o que Jesus Cristo ensina lá. Ele vai deixar bem claro no versículo 29, Mateus 24 e 29, ele diz: logo em seguida a grande tribulação, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Nós não sabemos, como eu disse para os irmãos no início aqui na introdução, de que nós não podemos avaliar com certeza absoluta, tá, como que o sol vai apagar, por exemplo, não é? Mas a ciência tem noção já de que o sol caminha para uma supernova, depois explode e acaba, né? Mas isso não vai acontecer naturalmente, porque vai ser uma ação divina. Bom, se o sol apaga, nós vamos observar de dentro de todo esse universo criado por Deus, que ele vai dizer assim: haverá sinais no sol. Bom, se o sol apaga, automaticamente a lua apaga também. Ela reflete a luz do sol. Sem sol, sem lua, sem a lua. Sem sol e sem a lua, o Senhor Deus também dirige-se às estrelas. As estrelas também vão se apagar. Deus vai conduzi-las a uma autodestruição. Deus vai destruir as estrelas, vai acabar com o firmamento, vai mudar tudo. Agora imagine, meus irmãos, o período que isso estiver acontecendo, o que vai acontecer na mente de seres humanos, com uma ciência evoluída, que vai ter condições de ver acontecer isso, no mais distantes galáxias começando a ser destruídas, nas mais distantes estrelas do universo, começando a ser destruídas e se aproximando da Terra com uma destruição devastadora. Por isso você vai entender ali que as nações vão temer por causa da perplexidade. Nós vamos descobrir isso. Agora, irmãos, imaginam quando esses acontecimentos no universo, na lua, no sol, nas estrelas acontecerem, qual é o impacto disso sobre o planeta Terra? Né? Quando o planeta Terra, essas coisas começarem a acontecer, a lua, o sol, nós vamos ter aqui mudança de corrente marítima, nós vamos ter problemas gravíssimos de clima, né? Sem o sol nós vamos ter a temperatura da Terra vai cair, a vida, né? A diversificação de vidas no planeta vão sumir, tá? E essas coisas vão vir pesada. É Deus que se levanta para acabar com tudo. Nós temos que entender, meus irmãos, que quando alguma coisa na criação acontece, limitada por Deus é uma coisa. Agora, quando é Ele que se levanta para acabar com esse assunto todo, Ele vai começar destruindo estrelas e apaga sol, apaga a lua, acaba com tudo, e o reflexo na Terra será terrível, terrível mesmo, tá? Primeira coisa que vai acontecer, meus irmãos, tá? É que o homem que não crê, nunca creu, só zombou, só riu, nunca quis saber de uma igreja, ler a Bíblia, se preparar. Dentro da igreja está cheio de gente assim, tá? Aí quando de repente começar a acontecer essas coisas graves, vai haver um desespero, tá? Muito grande sobre o homem, muito grande. A reação será agonia, aflição, ansiedade, porque o texto vai dizer aqui assim, ó, sobre a terra, angústia entre as nações.
Meus irmãos, imaginam que o ser humano vai tá caminhando, zombando, brincando com as coisas de Deus, não está levando a sério, e porque é assim mesmo, e vamos se divertir, vamos tocar, continuar fazendo negócios, aquela coisa arada. Deus nem aparece no cenário da vida humana. Deus não aparece no cenário das nações. Né? O governo soberano de Deus não é invocado em lugar nenhum. Aí, de repente, começa a acontecer essas coisas. O que vai acontecer? O que vai acontecer, meus irmãos, é exatamente isso que Jesus diz aqui, angústia, desespero, porque isso vai vir e vai chocar o incrédulo, porque a incredulidade ela vai sofrer uma queda tão grande com os fatos acontecendo, tá? Porque ela não só vai acontecer, ela de fato vai, tá? De fato vai, e já estamos a caminho, viu? E já estamos a caminho. As nações, as reações será agonia, aflição, uma ansiedade desesperada, porque o ser humano, meus irmãos, quando começar a acontecer essas coisas, para onde ele vai? Para onde ele corre? Vai vir a angústia, vai vir o desespero, não tem poder, está totalmente limitado contra a criação. Que poder tem contra um terremoto? Que poder tem contra um vulcão? Que o ser humano tem contra uma tempestade solar? O que o ser humano tem como controlar? Bem, não tem. E o resultado disso é que isso tem um objetivo, é afligir a humanidade. Mas para que o crente que está no mundo nesse período não venha a se apavorar, é que Jesus veio advertir. Nós vimos aqui no princípio das dores, né? Não vos inquieteis, porque o que ele vai terminar o texto dizendo: erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. É interessante, né? As nações serão incapazes de resolver, elas não vão compreender. Por mais avançada que esteja a ciência e por mais telescópios avançados lançados fora da Terra, no universo, por mais naves espaciais voando por aí, procurando, pousando em Marte, pousando não sei aonde, quando o Senhor Deus movimentar, quando o Senhor Deus mexer com a criação do espaço sideral, aí a coisa vai complicar. Complicar porque vai vir uma confusão na cabeça. Não é? Eles não sabem somar, a matemática vai mudar, as estruturas vão mudar. Né? A estrutura do átomo, essas coisas todas vão mudar, vão passar por transformações graves e sérias. Toda a ciência vai virar uma confusão só. E isso vai trazer o quê? Desespero às nações, incapazes de resolver. Bem, se o sol perde a lua acompanha também porque reflete o sol. Qual será a reflexão, a situação na terra? Mas aí Jesus vai dizer aqui que a perplexidade na terra por causa do bramido do mar e das ondas. Meus irmãos, você está achando que nós moramos aqui perto do mar aqui? Eu acredito que uma grande maioria nunca ouviu algum som do mar estranho. Tá? Uma vez eu fui no farol ver, e isso aí é apavorado lá, coisa é séria, meu irmão. Isso porque não estava acontecendo nada, só as ondas quebrando. Tá batendo um vento do mar para a terra e as ondas estavam quebrando, e quando ela batia, quebrando, fazia um som horrível. Viu? Agora vocês imaginam com isso mudando, a corrente marítima mudando, né? Os ventos mudando com alta pressão em cima do mar. As ondas serão agigantadas, serão grandes, fortes, poderosas. E aí eu pergunto para os irmãos, como que vai ficar as pessoas nesse período? Ansiosas, desesperadas, não sabem para onde vão. Há um desespero que se aproxima da terra, meus irmãos. Há uma tristeza, há uma desgraça, destruição, violência da criação. Nós temos que tomar muita atenção nos ensinos de Jesus. As ondas serão aterrorizantes. Tá? Existe um lugar no mundo chamado de Nazaré, tem onda lá de 25 a 30 metros de altura. Vocês imaginam na nossa praia aqui chegar uma onda de 30 metros de altura, equivale a um prédio, meus irmãos, de 10 andares. Meus irmãos, eu estou falando essas coisas para os irmãos, isso aqui não é uma ficção científica. Isso aqui não é algo, tá, meus irmãos, que foi dito aqui para botar medo nas pessoas, não. Isso aqui, pelo contrário, Jesus Cristo está orientando a igreja dele para prestar atenção, porque quando advir essas situações, essa igreja tem que estar preparada, essa igreja tem que estar pronta para o encontro com ele, porque a vida dele se manifesta, é próxima. Após a grande tribulação, nós vamos ter isso acontecendo.
que será terrível sobre a vida do homem. Não leve na brincadeira, dê a devida atenção. Temos visto, sim, pessoas que não estão ligando para isso. Meus irmãos, é Cristo, é Deus que está falando isso. É o Criador de todo o universo. Quer saber se é Cristo que criou o universo? Vai lá em Colossenses capítulo 1, do versículo 13 em diante, e você vai ver que tudo foi criado por Ele, para Ele, sem Ele, nada foi feito, se fez. Tá? Ele é o Criador, Ele é Senhor, Ele é Deus Todo-Poderoso. Viu? Apesar de ter algumas seitas, algumas crenças aí que não acreditam nisso, bota no teu coração. Jesus Cristo está advertindo a igreja dele. A Bíblia foi escrita para a igreja. O Apocalipse foi escrito para a igreja. Para um conforto, para trazer esperança, para trazer, meus irmãos, paz ao coração. Não é Apocalipse, não é um livro de terror, não. É um livro de conforto espiritual. Aqui Jesus Cristo está advertindo a igreja que quando as coisas ficarem no nível, conforme ele está descrevendo aqui, o que me impressiona muito, meus irmãos, nos textos da palavra de Deus, é que Jesus Cristo trata de pormenores. Ele vai falar de ruídos do mar, ele vai falar de ondas gigantes, ele vai falar de um movimento na criação que vai impressionar o homem, ele vai viver angustiado, desesperado, porque ele está vendo o fim chegar. Meus irmãos, quando uma pessoa está à beira da morte, esperando o fim chegar, é uma coisa. Agora, quando uma pessoa estiver diante dessas situações, e lá em Mateus vai dizer que muitos vão procurar a morte e não encontrarão, significa que Deus vai preservá-los para sentir a pressão. Ah, mas que é isso, Durval? Assim você está sendo muito agressivo? Não estou, não. Eu não quero estar aqui no dia que essa situação ficar ruim, não. Tá? Mas também nós temos logo no versículo seguinte, no 26, uma outra expressão interessante, é o terror diante do desconhecido. O ser humano fica aterrorizado diante do desconhecido. O ser humano tem medo daquilo que não conhece. Quando nós estamos sendo confrontados por algo que não conhecemos, né, nós imediatamente começamos a pensar coisas. A mente humana ela é muito fértil. E ela começa então a procurar respostas. Já sentiu um medo apavorante? Pois é. Se você sentir, você vai ver que seu cérebro reage de uma forma em procura de algo para poder se apoiar. Agora, se não houver esse algo para se apoiar, aí surge um problema para o ser humano. Né? E haverá homens que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão. O terror aqui é fruto da expectativa. Por quê? No versículo 25, nós entendemos que o Senhor Jesus está alertando a igreja do que estas coisas acontecerão. Se estas coisas acontecerão e vão ver acontecer, imediatamente vem na mente deles o que vem depois disso. Cria-se uma expectativa daquilo que vai vir, e aí tem um probleminha. Antes de acontecer, o problema surge, o ser humano passa a ter medo daquilo que ele não viu, ele não consegue pensar. Ele fala assim, poxa vida, aconteceu isso, terremoto, morte, e agora a coisa está aí, a onda, o bramido do mar, terror para todo lado, o desespero e a angústia tomar conta do coração dele. Quando chega agora o terror do desconhecido tomar posse do coração do homem. O terror do desconhecido, quando não sabe de onde vem, não consegue evitar o que vem, descobre que ainda vem muito mais. Imagine, meus irmãos, a ciência, a humanidade toda nessa expectativa. Hein? Já aconteceu isso agora, aconteceu isso na galáxia tal, vai acontecer não sei o quê, acontecendo no mar, acontecendo no sol, o sol está apagando. E os irmãos vão tentar perceber a angústia, a ansiedade, a perplexidade que vai acontecer quando essas coisas começarem a acontecer e o ser humano não consegue associar a volta de Cristo. Ele vai achar que aquilo ali simplesmente estará acontecendo por uma destruição total da humanidade e que não é bem assim, simplesmente Deus está levando o homem a juízo. Porque o crente tem conforto, o crente sabe de onde vem, para onde vai, o que vai acontecer. Porque está escrito aqui, nós cremos nisso, não por méritos nossos, mas por uma fé que foi imputada pelo Espírito Santo, uma fé que foi imputada pelo próprio Deus no coração. E aí nós passamos a entender completamente, né, quando não se sabe de onde vem. Já tentou descobrir? Você sabe que a grande maioria do ser humano tem medo da morte? Porque quando chega no momento decisivo ele não sabe. Ele fica angustiado. Está entrando num campo onde é desconhecido para ele. Por mais que ele estude, por mais que ele se informe, por mais que ele sabe,
por mais que sabe, por mais que a psicologia queira ensinar, por mais que a psiquiatria tente explicar a morte, chegará a um ponto em que você chega na divisa da morte, aí você tem um probleminha. Você não sabe para onde vai? Por isso que a igreja está na vontade. Porque nós sabemos para onde vamos. Essa é a realidade dos fatos. Não é? Vai, não consegue evitar. Porque estarão perplexos pelo fato dos acontecimentos não se interromperem. Eles vão numa sequência de acontecimentos um atrás do outro e o homem não consegue, ele vai ficando angustiado e desesperado e você vai observar isso aqui de uma maneira muito, muito grave para um ser humano que estiver por aqui. Aí ele descobre que tudo que está acontecendo foi divinamente avisado. Aí, meus irmãos, que quando o ser humano começa a descobrir que tudo aquilo que ele está vendo acontecer diante dos seus olhos foi avisado pela Bíblia. Às vezes eu fico imaginando uma cena da seguinte forma. Lá vai o camarada desesperado com as coisas acontecendo, aí ele rola lá, vai lá, acha uma Bíblia no chão, desfolhada lá pelo vento, suja, aí ele abre aqui em Lucas 21, vai ler ali. Aí ele começa a descobrir tudo aquilo que está acontecendo. Aí a mente dele começa a associar. Quando a mente dele começa a associar, ele vai ficando desesperado, angustiado, a saída não vem, a palavra não vem, para onde eu vou, o que vai acontecer, meu Deus do céu? Se for conforme está escrito nesse livro, a coisa vai ficar feia. E aí surge uma coisa, meus irmãos, o medo será tão intenso, o terror será tão intenso, meus irmãos, mas é tão intenso que o homem vai cair desmaiado. A impressão que tem do grego é que o sangue sai do corpo quando fica nesse estado. Tá? O sangue se recolhe e a pessoa fica desorientada. Ela não consegue entender mais, então entre a loucura e o desmaio, o cérebro se protege e desmaia. Corta naquele momento. E a pessoa cai desmaiada. Jesus está dizendo aqui, haverá homens que desmaiarão de terror. E não precisa ser forte e valente, ou sequer achar que vai poder ficar de pé, hein? Tem muitos homens que são os fortões que vão cair, e vão cair mesmo na expectativa das coisas que sobrevirão. Eu me faço uma pergunta muitas vezes, por que Jesus ensina isso? Por causa da igreja. Para a igreja permanecer de pé, de fé, porque Jesus Cristo está no comando, porque Deus estará no comando, como sempre esteve. É Ele que vai nos manter de pé. É Ele que vai nos dizer, tá vendo isso aqui? Eu profetizei lá atrás, agora está acontecendo aqui, ó. Viu? E é exatamente sobre isso, tá? Fica despreocupado que eu estou com vocês, tá? Estou com vocês. Pode ter certeza disso. Nunca pense que eu vou abandonar vocês. Eu não abandonei antes. Não vou abandonar agora. Vocês tiverem que morrer, vocês vão morrer porque eu vou estar do lado de vocês. E eu vou confortar vocês. Quando você partir daqui, quem vai estender a mão para vocês do outro lado sou eu, tá? Mesma coisa que eu passei pela morte, e eu vou estar junto com vocês, que eu tenho experiência disso. Eu morri por vocês. Portanto, eu estou aqui agora para poder sustentá-los, mantê-los de pé. Vai morrer? Vai mesmo. Tem muita gente que vai morrer. Muita coisa mesmo. Aí a pergunta que surge é, o que nós vamos fazer? Eu estava observando essa semana a notícia lá do Talibã, vendo crentes, missionários e igreja e gente sendo fuzilada de uma forma completamente covarde, né? Completamente covarde, pessoas desarmadas, criança, pai, mãe, família inteira sendo fuzilada. Eu fiquei imaginando comigo que os últimos dias estão batendo as portas da Terra. Está começando a adentrar em vários pontos do planeta e as pessoas não estão pescando isso, não estão prestando atenção. Será que só vai prestar atenção na hora que realmente arrebentar tudo? Mas aí vai ser tarde, meu irmão. Não vai dar. O Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ensina que devemos vigiar e orar para estar atento aos sinais. Né? Não vem dizer na hora do juízo, eu não sabia, porque ele não avisou. Não tem conversa, ele não só avisou, a igreja está há mais de 2000 anos pregando, ensinando, falando, sendo zombada, sendo perseguida, sendo destruída, sendo desprezada até pelos próprios crentes que estão dentro dela. Imagine no montão aí, quando a ira de Deus se levantar contra a terra para destruí-la, porque ele vai destruir a terra. Isso é bíblico, vai escapar não.
Jesus ensina que nós devemos de vigiar, tá? Para estar atento aos sinais. O que está acontecendo, Senhor, ajuda, presta atenção. O Senhor Jesus Cristo subiu ao céu numa nuvem. Vai descer numa nuvem. Observou ali? A expectativa das coisas que sobrevirão. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Que coisa linda, hein? Quando todo esse furdunço, quando tudo isso estiver acontecendo e o desespero tomar conta de tudo, o desespero começar a tomar conta de tudo, a angústia, desespero, a vinda do Filho do Homem, profetizada, avisada várias vezes por Jesus Cristo. Ele falou muitas vezes sobre a sua vinda, tá? Falou mesmo, meus irmãos. Ele orientou, e a igreja, pastores. Meus irmãos, você passa pelas ruas em determinadas épocas, você vê pregador no meio da rua gritando, falando para tomar cuidado. Passa aqueles doutores bem vestidos, olha para aquele lá, o mal vestido, mal ultrajado, falando, olha, volta. Tô nem aí. Eu quero ver falar não tô nem aí na hora que a coisa começar a rodear. E começar a apertar o cerco. Que vai apertar, hein? A gente fica vendo aí as coisas aí da televisão, aí a coisa vai ficar difícil, tá? E, meus irmãos, quando os céus abrirem, os céus abrindo com toda a honra, toda a glória, eu fico imaginando essa cena, assim, imaginar. Bom, se o sol vai estar apagado e a luz também, ou a lua, tudo vai estar apagado nas estrelas, não tem luz lá em cima, então, lá no universo. Agora você imagina essa cena contrastada com o brilho, a glória e a honra que vem com Cristo. Você já tentou imaginar o impacto luminoso que isso vai acontecer no universo? É maravilhoso demais, meus irmãos. É maravilhoso demais. Havia um contraste entre as trevas e o brilho dele. Ele vem com seu trono de glória, com a igreja, com seus anjos poderosos. Ele está vindo nos céus, ele adverte sobre isso. Vai ser tão bonito, mas tão bonito, viu? Que ele chega a advertir a igreja, ele faz uma advertência para a igreja no versículo 28. Ele vai dizer aqui no versículo 28 assim, ó. Muda o olho, para de olhar para a terra. Ele fala aqui no 28 assim, ó. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção não se aproxima. Que glória, meus irmãos. Isso está sendo falado para nós, para as pessoas que vão estar aqui, para as pessoas que partiram, que lá do céu os anjos vão estar preparando o movimento no céu, vai começar uma correria de anjos para lá e para cá. A igreja se preparando para descer a terra, por causa da grande ressurreição que está vindo aí. Hein? Movimentos poderosos de anjos grandes. Jesus sentado no seu trono, 12 de um lado, os apóstolos. Hein? Hein? Os profetas do Antigo Testamento sentados também, 12 do outro lado. Hein? E o céu abre. Você fica imaginando uma pessoa que não creu em Jesus Cristo, nunca aceitou, levou ainda mais, vai pro lado da barriga. Vou na igreja de não, vou na igreja de não, aí daqui a pouco o céu abre, pronto, e aí? E agora? Como é que vai? Para onde corre? Para onde corre? Para o desespero, para a angústia, para a perplexidade, para o sofrimento. E a igreja vigiando, e orando, e pregando, morrendo, pagando preço. Crentes sendo crucificados, crentes sendo mortos, sendo destruídos, perseguidos, fuzilados. A ponto de quando chega no Apocalipse, João tem uma visão e vê lá os mortos debaixo do trono pedindo justiça. Estes vieram da grande tribulação, diz o anjo para ele. Estes vieram da grande tribulação. Eu tiro o foco da terra. Quando essas coisas começarem, igreja, tire o foco da terra. Para de olhar para a terra. Começa a olhar para o céu. Aliás, a igreja tem que estar olhando para o céu há mais tempo. Olhe para o céu. Fique alegre. Porque a vossa redenção se aproxima. O olhar de vencedor em Cristo, redimido por Ele na cruz. Que bênção, meus irmãos. Você faz parte desse grupo seleto de pessoas crentes que estão se esforçando hoje. E você começa a ver perseguição de missionários, perseguição de igreja. Na Nigéria botaram fogo em templos. Na China agora intensificou. Nós estamos recebendo notícias dos nossos missionários na China
gente que a pressão está aumentando violenta, ela está matando, viu, gente? Violenta na China, na Índia, a mesma conversa. O diabo está se levantando contra a igreja e o Senhor Deus está permitindo essas coisas acontecerem, que esse é o preço que o Senhor Deus vai pagar. Vai pagar porque Ele pode pagar, porque Ele restaurou, já estão redimidos, já vão para o céu, pode morrer, pode, nós não vamos querer não mais, pode, porque está salvo em Cristo Jesus, fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, que morreu naquela cruz por nós. Sim, meu irmão, você está preparado para esse grande encontro, onde o terror vai estar sobre a terra, onde o desespero fará companhia ao homem que não vai dormir, vai andar, vai subir em penhasco, vai tentar se matar. Meus irmãos, não é filme de terror, não. Não é historinha de terror, não. É realidade. Não existe nenhum aumento aqui com a intenção de converter alguém, porque isso também não converte você, tá? Quem converte você é Jesus Cristo, através da sua graça e misericórdia, tá? Mas o que está sendo dito aqui é o que está na palavra. A Bíblia ensina isso claramente. E virão falsos profetas. Não vai ser assim não, é mentira. Ele já veio, esse tempo atrás, ele está discutindo com um pastor aí, ele falando para mim, não, mas Jesus já veio, tem um livro escrito, que Jesus já veio, que Jesus não sei o quê, a grande tribulação já aconteceu. Mas se a grande tribulação já aconteceu, Jesus já veio e foi embora, e nós ficamos tudo por aí, né? Se perdemos tudo. Como é que vai fazer? Não é nada disso não, hein? Vai atrás desses falsos profetas aí não. Jesus aqui, ó, muitos virão dizendo, sou eu. Tem um monte de gente que disseram que era Cristo, né? Outras grandes igrejas estão seita, né? Marcando data. Cuidado, hein? Chegou, e também chegou a hora. Não sigais, Jesus falou, não sigais. Se eles disseram que chegou a hora, cuidado com eles. Porque Jesus chegou a dizer certa vez assim, da mesma forma como viste subir, o anjo falou, da mesma forma como viste subir, virão ele descer. E qual foi a forma? Ele foi assunto ao céu no meio de nuvens. E como é que ele vai descer? E ele vai descer também no meio das nuvens. É isso mesmo, meu irmão. É isso que a palavra de Deus ensina. A vida do Filho do Homem, tá? Estas coisas vai... Ele diz aqui no 27, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E alegrai-vos porque a vossa redenção se aproxima. Deus estará colocando um ponto final nessa coisa arada toda, essa imundiçada que está aí. Está feia mesmo, né? Vai ficar pior, viu, gente? Não é? Eu estou feliz, já estou indo para 70 anos mesmo. Agora fica aí, tem um neto vindo aí, tem um monte de criança vindo por aí afora aí que vai ter que encarar uma situação braba, difícil. Vamos se atracar, vamos ensinar a Bíblia, vamos orar de joelho, vamos ensinar. Você que está me ouvindo agora, que tem família aí, adverte e ensina, porque o que vem por aí não é para brincar não, é coisa gravíssima. Mas nós, os crentes, a igreja de Cristo, salvos por Jesus Cristo já há um bom tempo, vamos continuar. O olhar de vencedor em Cristo. Quando nós olharmos para o céu, nós vamos sentir uma alegria dentro do coração imensa. Nós vamos sentir uma alegria tão grande, tá? Porque nós somos redimidos. Essas coisas não vão meter medo na gente. Nós vamos ser protegidos pela fé. Nós vamos ser guardados pelo amor de Cristo. E quando Jesus vier, nós estaremos aqui aguardando a sua volta. Alguns que partiram estarão no cemitério, vão vir com ele para pegar o corpo ressurreto, né? E os que estiverem vivos vão ser transformados em vida, viu? Se ele voltasse hoje, nós seríamos transformados em vida. Mas se ele voltar depois que você e eu morrermos, então nós vamos ressuscitar. Nós vamos voltar com ele, tá? Nosso espírito está com ele no paraíso, viu? Aí volta com ele, chega aqui na terra, ressuscita-se nós que já morremos, né? Aqueles que já morreram. Isso é se ele não voltar antes de eu ir, né? Aí volta com ele e o encontro no céu, e aí nós vamos ter o início do juízo final. Mas antes disso, essas coisas vão acontecer. Antes disso, muitas tragédias, muitas mortes, muitas perseguições. O aumento da iniquidade é uma coisa impressionante. Meus irmãos já notou como a gente sente vontade de pecar. A gente peca, né?
socar a cara por essas injustiças, essa roubalheira, essa coisa arada toda aí. A gente pega. Por isso Jesus falou, o amor diminuirá, hein? Vai amar aquele pessoal lá, vai. Vai amar aquele pessoal que está lá em Brasília, lá. Tem que amar, hein? Complicado dessa. Jesus advertiu a igreja dele. É joelho no chão, orai pelas vossas nações, orai por elas, para teres bom governo. Às vezes a gente não ora nunca, e um dia começa um aperto aí, começa a achar que está tudo errado. Não, tem que orar. E aqui vai olhar para Jesus. Chegou o último momento. E aí nós vamos ter um encontro feliz com Jesus. Aí nós vamos vê-lo como conforme ele é. Porque você já ressuscitou. Só vai poder adentrar o céu ressurreto. Aí todos os planos desse mundo. Tchau. Tudo. Aí vem Pedro de lá e diz, e a terra será destruída e os elementos abrasados se desfarão. Deus pega tudo que existe e faz assim, ó. E começa do zero. É Deus, né? É muito poder. É muito poder, meus irmãos. E glória a Ele por isso. Fomos salvos em Jesus. Eu vou concluir com um pensamento do apóstolo Paulo, com o ensino do apóstolo Paulo em Romanos 8,35, onde ele diz assim, Romanos 8,35, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Tudo isso que está aqui, Jesus falou que vai acontecer nos últimos dias. A pergunta é, o que vai nos separar do amor? Presta atenção na pergunta, hein? O que vai nos separar do amor de Cristo por nós? Não está falando do nosso por Ele. Mas do amor de Cristo por nós. Que o nosso pode falhar, mas o dele não falha nunca. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe e nos fortaleça cada dia mais. Pedindo a Deus que nos abençoe, nos fortalecendo e nos orientando. Amém? Muito bem, meus irmãos, nós vamos fazer uma oração para encerrar esse momento de culto, né? Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecidos por todas as bênçãos derramadas sobre nós. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para que possamos realmente, ó Pai, estar preparado para esse encontro, estamos preparados para essas situações que vão acontecer na grande tribulação e também, ó Deus, os acontecimentos que vão anteceder a tua volta. Ajuda a tua igreja, fortaleça-nos, orienta-nos, para que venhamos, ó Deus, a compreender cada vez melhor a forma, Senhor Deus, de te servir firme na fé. Perdoe nosso pecado e esteja conosco em Cristo, é o que nós te pedimos. Amém, Pai.
Berenice botou boa noite, pastor, até domingo. Berenice. Boa noite, Berenice. Até domingo, se Deus quiser.